A afinidade por vivências fora do comum unia um quinteto inseparável: Clara, Lucas, Amanda, Pedro e Sofia. Explorar o inexplorado era o combustível que alimentava suas aventuras, desde desvendar lendas urbanas obscuras até participar de eventos bizarros espalhados pela cidade. Em uma dessas expedições em busca do insólito, depararam-se com um anúncio peculiar: participe de um estudo científico sobre o pavor e receba uma compensação financeira. A promessa era tentadora: uma experiência singular onde pesquisadores analisariam as reações humanas ao medo em um cenário rigorosamente controlado. Atraídos pela curiosidade e instigados pela promessa de recompensa, o grupo decidiu se inscrever. Ao chegarem ao local designado, uma estrutura subterrânea camuflada em um edifício antigo nos arredores da metrópole, foram recepcionados por uma equipe de cientistas trajando jalecos brancos impecáveis. A líder do grupo, doutora Helena, esclareceu que a pesquisa envolveria avaliações psicológicas e sensoriais para examinar a forma como o cérebro humano lida com o medo. Assegurou que a integridade de todos seria preservada e monitorada de perto. Os amigos, tomados pela expectativa, rubricaram os termos de consentimento sem hesitação. Foram conduzidos a uma sala espaçosa e gélida, mobilada com cadeiras ergonômicas e equipada com monitores de alta resolução. Cada um recebeu um capacete dotado de sensores conectados aos seus corpos, com o propósito de registrar suas respostas fisiológicas diante do medo. Antes do início da experiência, a doutora Helena advertiu que seriam utilizados estímulos visuais, auditivos e táteis para simular cenários aterradores. A princípio, tudo parecia inofensivo. O grupo assistiu a vídeos com cenas levemente inquietantes e escutou sons incomuns, como passos distantes ou murmúrios indistintos. Riram uns dos outros, considerando a situação mais divertida do que assustadora. No entanto, a atmosfera começou a se alterar gradualmente. Decorridos cerca de 30 minutos, as imagens e os sons tornaram-se mais incisivos. Clara começou a perceber sombras dançando rapidamente no limite de sua visão, embora seus companheiros não as notassem. Lucas experimentou uma sensação peculiar nas mãos, como se algo gélido as estivesse tocando. Amanda insistia ter ouvido seu nome sendo repetido incessantemente, apesar de ter a certeza de que ninguém na sala havia proferido uma palavra sequer. Pedro sentiu as paredes se comprimindo, enquanto Sofia detectou um odor forte de bolor, apesar da limpeza do ambiente. Ao término do experimento, os cientistas removeram os capacetes e expressaram sua gratidão aos participantes. Contudo, ao deixarem as instalações, o grupo percebeu que algo estava terrivelmente errado. As sensações vivenciadas durante o teste persistiam. Era como se o pavor tivesse sido entranhado em suas mentes, e agora parecia impossível se livrar dele. Durante o trajeto de volta, cada um começou a notar detalhes singulares e perturbadores. Clara vislumbrou uma figura encapuzada, parada no ponto de ônibus, que se dissipou em um piscar de olhos. Lucas teve a impressão de que uma presença invisível ocupava o assento ao seu lado no veículo. Amanda jurava ter ouvido risadas infantis emanando do rádio do automóvel, embora seus amigos não detectassem nada. Pedro sentiu um toque gélido em seu ombro, enquanto Sofia passou a observar reflexos distorcidos nas janelas. Tentaram convencer uns aos outros de que se tratava apenas de exaustão ou sugestão, mas no íntimo sabiam que a realidade era outra. Com o passar dos dias, essas manifestações se intensificaram, corroendo suas vidas gradualmente. Nos dias subsequentes, os efeitos da pesquisa se manifestaram de maneira cada vez mais intensa e perturbadora. Clara, outrora a mais cética do grupo, começou a perceber figuras sombrias, seguindo-a pelas ruas desertas.
Tinha a convicção de estar sendo vigiada à distância, mas ao se virar, deparava-se apenas com o vazio. Em uma noite gélida, enquanto se banhava, vislumbrou uma mão espectral emergindo do espelho, tentando agarrá-la. Gritou em pavor e abandonou o banheiro em disparada. Mas ao retornar, o espelho ostentava sua imagem usual, sem vestígios da aparição aterradora. Lucas também começou a... Ele se via às turras com vivências insólitas. Despertava nas madrugadas, sentindo-se asfixiado, como se uma força invisível o oprimisse. Em uma dessas noites, avistou um vulto de capuz ao pé de sua cama. Ao tentar acender a luz, a sombra sumiu, deixando apenas uma inscrição na parede. Não há escapatória. Amanda, a mais suscetível do grupo, foi a que mais sofreu. Passou a escutar vozes incessantemente. Algumas murmuravam seu nome, outras vociferavam palavras desconexas. Numa tarde, enquanto passeava sozinha no parque, notou uma criança pálida sentada em um balanço, entoando uma cantiga lúgubre. Quando se aproximou, a criança se desfez, restando apenas rastros de mãos ensanguentadas no solo. Pedro tentava manter a compostura, porém logo se deu conta de que algo não estava bem com seu corpo. Começou a sentir dores repentinas e inexplicáveis, como se algo estivesse lacerando sua pele por dentro. Em um momento de desespero, fitou-se no espelho e contemplou outra versão de si mesmo. Uma versão desfigurada e ensanguentada, com olhos sombrios e vazios. Sofia, a mais pragmática do grupo, tentava convencer os demais de que tudo era produto de autossugestão. Contudo, até ela começou a se distanciar da realidade. Certa manhã, acordou em um aposento totalmente diverso de sua casa. Um quarto escuro e sufocante, com paredes cobertas de mensagens rabiscadas em tinta preta. Eles estão aqui, sem retorno. Ao tentar sair, percebeu que a porta estava trancada e as paredes começaram a se comprimir sobre ela. Gritou até despertar em sua própria cama, banhada em suor frio e trêmula. Os amigos decidiram se reunir para debater o que estava acontecendo. Todos compartilharam suas histórias, mas nenhum conseguia achar uma explicação plausível. Resolveram retornar à instalação onde haviam realizado o experimento, determinados a confrontar os cientistas e descobrir o que havia ocorrido. Ao chegarem ao local, encontraram o prédio abandonado. As entradas estavam bloqueadas e as janelas estilhaçadas. Ao adentrarem, notaram que o local estava completamente desocupado. Nenhuma mesa, nenhum equipamento, sequer sinais dos cientistas. Era como se o experimento jamais tivesse existido. Mas algo ainda mais aterrador os esperava no subsolo. Descobriram uma sala secreta com telas apagadas e documentos espalhados pelo chão. Entre os papéis, havia relatórios detalhados sobre o experimento, incluindo informações pessoais sobre cada um deles, como traumas da infância e temores profundos. Um dos papéis continha uma frase escrita em letras garrafais e vermelhas: "O pavor é a chave." Os amigos perceberam que o experimento não se limitava a estudar o medo. Visava amplificá-lo, transformando-o em algo palpável e inevitável. Haviam sido selecionados justamente por causa de seus próprios traumas e fragilidades. Além disso, começaram a perceber que suas alucinações estavam se tornando mais coordenadas. Certa noite, todos os 5 relataram ter visto a mesma figura encapuzada em distintos pontos da cidade. Em outra ocasião, receberam mensagens idênticas em seus telefones celulares. "Vocês abriram a porta, agora precisam fechá-la." Desesperados, decidiram pesquisar mais sobre o experimento. Encontraram relatos online de pessoas que haviam participado de testes similares e relatavam experiências horripilantes. Alguns afirmavam que os cientistas faziam parte de uma organização secreta que manipulava emoções humanas para acessar dimensões alternativas.
Outros garantiam que as entidades invocadas durante os experimentos eram reais e que permaneciam presas ao mundo físico através das vítimas. Os amigos perceberam que estavam envolvidos com algo muito maior do que imaginavam. Não eram meros participantes de um experimento, eram portais vivos para algo terrível. Os resultados se intensificaram dias depois. As consequências da experiência tornaram-se excruciantes. Clara passou a visualizar as silhuetas escuras ininterruptamente, assombrando-a até mesmo sob a luz do dia. Lucas pressentia a presença de algo incorpóreo habitando sua residência, deslocando objetos e murmurando seu nome. Amanda sofreu um esgotamento emocional após ser atormentada por uma figura infantil em cada lugar que frequentava. Pedro principiou a crer que a versão deformada de si próprio era verídica e pretendia substituí-lo. Sofia ficou enredada em uma sequência de horrores noturnos e miragens, incapaz de distinguir o que era real da fantasia. Em desespero, eles decidiram buscar auxílio. Entraram em contato com peritos em eventos paranormais, que aventaram a hipótese de que a experiência havia escancarado um portal para outra realidade. Uma dimensão ocupada por seres que se alimentavam do pavor humano. Segundo os especialistas, tais entidades estavam se utilizando dos amigos como pontos de apoio para permanecer no mundo tangível. Os especialistas também alertaram que, persistindo os amigos em ignorar os sinais, poderiam terminar sendo engolidos pelo receio, tanto mental quanto fisicamente. Decididos a encarar o problema, os amigos retornaram ao edifício abandonado, desta vez munidos de preparo para enfrentar as entidades diretamente. Eles reencontraram a sala oculta, porém dessa vez os visores estavam ligados, transmitindo imagens aterrorizantes de suas próprias faces, desfiguradas, em expressões de pavor absoluto. Uma inscrição surgiu na tela. Vocês abriram a passagem, agora devem obstruí-la. Enquanto tentavam desvendar o que fazer, as luzes se extinguiram e as entidades irromperam. Figuras sombrias e disformes que personificavam seus maiores temores. Cada amigo foi compelido a confrontar suas próprias fragilidades e traumas, lutando para transcendê-los antes que fosse tarde demais. Clara encarou as sombras que a perseguiam, confessando que sua maior apreensão era a solidão. Lucas reconheceu que sua paranoia derivava de um trauma infantil que jamais havia superado. Amanda, por fim, admitiu que seu medo de ser desamparada era o que a induzia a ouvir vozes. Pedro enfrentou a versão mutilada de si mesmo, admitindo que receava ser inadequado. Sofia reconheceu que seu pavor de perder o controle era o que a mantinha presa em pesadelos. No ápice do confronto, Clara compreendeu que a única maneira de fechar a passagem era abraçar o medo e enfrentá-lo sem rodeios. Ela conduziu os amigos em um ritual improvisado, no qual cada um confessou seus traumas e prometeu superá-los. As entidades começaram a se dissipar, e a sala foi inundada por uma luminosidade ofuscante. Após o ritual, os amigos despertaram do lado de fora do prédio, como se tivessem sido repelidos. Tudo aparentava normalidade, à exceção de pequenos detalhes. Clara ainda avistava sombras esporadicamente, porém agora elas eram menos ameaçadoras. Lucas sentia que algo ainda o vigiava, mas já não experimentava tanto temor. Amanda escutava vozes, mas elas estavam mais distantes. Pedro e Sofia também relataram melhorias, embora soubessem que algo em seu íntimo havia se transformado permanentemente. Anos depois, boatos começaram a circular acerca da experiência. Outras pessoas relataram vivências análogas, participar de testes científicos que as haviam deixado traumatizadas e assombradas. Alguns afirmavam que a experiência integrava um projeto secreto governamental, enquanto outros juravam que era obra de uma entidade sobrenatural.
Contudo, ninguém sabia ao certo o destino dos 5 amigos. Algumas pessoas acreditavam que eles haviam se tornado protetores involuntários da passagem entre dimensões, condenados a enfrentar o medo pelo restante de suas vidas. Outros diziam que as entidades ainda estavam presentes, apenas aguardando uma nova oportunidade para retornar. Rumores circulavam de que a instalação subterrânea ainda se encontrava em atividade, realizando novas experiências com novos participantes. Pessoas desapareciam misteriosamente após se inscreverem em projetos científicos obscuramente anunciados. Alguns acreditavam que os amigos haviam sido os pioneiros. Acreditava-se que o medo e o terror seriam constantes e compartilhados por muitos. Em um depoimento incomum, uma pessoa que alegava ter passado por algo parecido declarou: "As narrativas não desaparecem. Elas apenas aguardam a ocasião propícia para ressurgir." Se você apreciou este relato, inscreva-se no canal para descobrir outras histórias horripilantes. Divulgue este vídeo aos seus conhecidos e relate nos comentários qual trecho causou o maior calafrio. Até breve.